o palhaço Padre Antônio Tomás. Ontem viu-se-lhe em casa a esposa morta e a filhinha mais nova tão doente. Hoje o empresário vem bater-lhe a porta que a plateia o reclame paciente. No palco em breve surge, pouco importa a sua dor àquela estranha gente, e ao som das ovações que os ares corta, trejeita, canta e ri nervosamente. E assim, em meio à turba ele trabalha, para esconder no manto em que se embuça a cruciante angústia que o retalha. No entanto, a dor cruel mais se lhe aguça, enquanto o lábio trêmulo gargalha, dentro do peito o coração soluça. Tá aí, muito bem, obrigado pela sua audiência, para você que acompanha a nossa programação, bom demais entrar na sua casa com Cantos e Versos. Recife, região metropolitana, canal 22.1, deixa eu ir para Caruaru, canal 25.1, nossa querida Garanhuns, a terra das flores, canal 25.1, Vitória de Santo Antão, alô Vitória, canal Vitória de Santo Antão, estamos no canal 22.1, alô Ipojuca, Nossa Senhora do Ó, Porto de Galinhas, Serrambita, Mandaré, vamos para o canal 46.1, alô Serra Talhada, Sertão do Pajeú, terra de Anselmo, olha aí, Anselmo Alves, Anselmo Alves, canal 17.1, alô Limoeiro, Agreste Pernambucano, vamos lá para toda a região, canal 22.1, alô Triunfo, terra do frio, terra de Miraldino, canal 17.1, Portal do Sertão, alô Arco Verde, lá em Arco Verde, canal 22.1, e para você que nos acompanha na zona da Mata Sul, em Cortês, canal 17.1. Cantos e Versos recebe hoje do Agreste Pernambucano, nosso querido ator, poeta, cantor, Nerilson Buscapé. Obrigado, poeta. Compositor dos grandes. Compositor dos grandes. Aí Bom, um abraço para você, que tem um ótimo domingo, esse domingo gostoso, né? Que a gente vem para aqui brincar, cantar e falar de cultura, que é coisa boa. Parabéns pela casa e, mais uma vez, obrigado por me convidar e participar novamente desse programa gostoso, Cantos e Versos. Aí, muito bem. Estamos recebendo nosso querido aqui, Henrique Marinho, ator, não é? Dançarino, né? Tem muita coisa para conversar com o Henrique Marinho aqui. Obrigado, Henrique, pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Nosso querido poeta urbano, Antônio Pastique, não é? Obrigado, Antônio Pastique. Obrigado, Pastique, pela sua presença. Só para relembrar, é um prazer estar aqui, só né? para relembrar, Pastique é o nome italiano, É italiano, italiano, né? Meu bis é italiano, meu avô português, minha mãe paraibana, Dona Hilda Pastique. Um abraço para minha mãe, um beijo, né, para o meu pai também, para minha irmã. Meu Parece pai aquela que fez música- aniversário Parece terça-feira aquela música de passada. Chico Buarque. É verdade, é verdade. É um prazer estar mais uma vez aqui no Cantos e Versos. Parabéns à TV Nova Nordeste, parabéns a esse programa. Vamos embora que dia de domingo é dia de Cantos e Versos. Tá aí, muito bem. Henrique, a gente vai falar da nossa cultura pernambucana e você tem um trabalho maravilhoso e tem um projeto seu que foi trabalhado ali próximo à pandemia e agora está retornando. Diante de tanta coisa que está acontecendo, não é? Não me venha com seu padrão. Qual é a finalidade desse projeto? Qual é a visão de você colocar em prática esse projeto? A gente vai falar sobre... Henrique foi Rei Momo 2015, 2019. Henrique hoje tem a apresentação cultural com o Grupo Fuzuê, maravilhoso. Você pode entrar aí no Instagram do grupo, no YouTube. Você tem apresentações. Dentre as apresentações tem a Caixa Mágica, tem outro trabalho lindo que a gente vai falar. Aí o Henrique Marinho aí, ó, participando, modelo plus size. Você vai ver diversas façanhas de Henrique Marinho. Mas me fale aí, não me venha com seu padrão. O que é que vem na cabeça para montar esse projeto? Bom, o nome vem com o seu padrão, grito de guerra. Certo. No começo da história. Devido aos padrões, né, que são impostos pela sociedade. Então, organizei aí, juntei alguns artistas pernambucanos. Certo. Para falar um pouco de pluralidade de corpos, diversidades, inclusão. E esse projeto ele parte de vários nãos de vários artistas por não serem do padrão. Certo. E a gente vem para mostrar que a cultura popular resgata, a cultura popular salva, educa também acima de tudo. Isso. E nos dá a oportunidade de vivermos coisas além da nossa classe social, além da nossa realidade, além das nossas diferenças. Você vem de uma história
2 vezes Rei Momo do Recife, é uma responsabilidade. Por que eu falo da responsabilidade de ser Rei Momo da capital pernambucana? Porque a capital pernambucana, ela é referência, porque o frevo, o centenário, o patrimônio imaterial e cultural da humanidade é nosso. Então, você ser Rei Momo na terra do frevo e que leva daqui para o mundo todo, com essa mistura globalizada daqui, que nós temos um pouquinho de cada, uma presença muito forte, que Marcos sempre a gente fala, que é uma presença fortíssima, inclusive nos sertões aqui de Pernambuco, que é a presença histórica dos ciganos, não é, Marcos? Com certeza. Dos ciganos, ali, o Anselmo Alves, que eu até falei agora na abertura, amigo da gente, historiador, um dos responsáveis pela curadoria do Mar ao Sertão, que é um dos maiores museus da América Latina, ele retrata muito bem isso, a presença cigana, Marcos, ali no sertão do Pajeú, não é? Então, quando você diz, não, as histórias que você relata da cultura que Luiz Gonzaga colocou para o Brasil e para o mundo, o chapéu, o modo de muita coisa a gente tem cigana, muita coisa a gente tem judaica, então isso é uma presença muito forte. Aí vamos para cá, Carnaval, Rei Momo, a responsabilidade não é só colocar aquelas fantasias lindas e fazer evolução em cima do ritmo, não. Tem uma responsabilidade, você tem todo um rito, não é? E a chave da cidade fica sob responsabilidade do rei, não é? Então, essa junção aí, falam para o telespectador a responsabilidade do Rei Momo, principalmente na capital pernambucana. Bom, o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval do Recife, ele é organizado e produzido pela Prefeitura da cidade do Recife, pela Fundação de Cultura da cidade do Recife, e a responsabilidade maior de sermos representantes não só da classe artística e cultural, também da história de resistência, né, que vem do frevo, Isso. da resistência que vem dessa figura momesca, né, da rainha, é a figura da mulher, é a figura do gordo, é a figura da mulher carnavalesca, do homem que brinca também carnaval, além da nossa responsabilidade social. Né? Fazemos muitas campanhas sociais, porque a gente sabe que carnaval é o período que mais tem acidentes e tudo, então a gente vai para essa parte de incentivar a doação de sangue pelo Hemop. Olha que coisa A gente visita hospitais, Hospital do Câncer e vários outros hospitais, para levar carnaval para as pessoas que estão impossibilitadas de brincar nesse período e que gostam do carnaval. A gente leva também a alegria, não é fácil esse processo, né? A gente abrir e ver as pessoas em outra realidade, mas é muito gostoso, é muito prazeroso e a responsabilidade vale a pena. É o que Marcos falou sobre a poesia do palhaço. É você ter que exercer uma profissão e você, exemplo, você chegar a fazer uma visita no hospital. O sentimento de você levar uma alegria e você fica com o coração partido, porque tem coisas que não são domínios humanos, Isso. não é? Mas a sua figura de você estar ali, de você levar aquele pequeno momento, uma alegria àquele povo, não tem preço que pague, não é? A figura do Rei Momo, porque a figura do Rei Momo, e teve um ano, eu não me lembro qual foi o ano, que houve uma discussão aqui em Recife sobre justamente isso, do Rei Momo não pegar o estereotipo de ser aquele rei gordo. O que leva o Rei Momo, ele ter, e se existe essa regra, tipo tamanho, peso, cor, branco, preto, amarelo, como é que funciona? Bom, hoje em dia, como a gente fala de pluralidade de corpos, né? Certo. Todo mundo pode participar do concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval. O episódio do qual ele se refere foi em 2011, Sim. quando a Secretaria de Saúde, junto ao Ministério da Saúde, chegou e falou sobre essa questão da apologia à obesidade. Certo. Porque antes só poderia participar quem tinha 100 quilos, a Certo. partir dos 100 quilos. E aí mudou essa questão por uma questão de saúde, por questão de várias coisas, mas a nenhum momento o concurso fazia apologia à obesidade, né? A gente Certo. tem que desmistificar também isso. Mas aí a gente também tem que falar sobre a questão lá do início, do começo dessa figura momesca, que o Rei Momo não era uma figura masculina, era uma figura feminina. Olha aí. Não é? Através, era uma deusa do Olimpo, a deusa do sarcasmo, do delírio. E aí ela aprontou tanto que foi expulsa do Olimpo. E lá vem para a questão medieval, Certo. né? Onde escolhiam, né, homens gordos, bonitos, porque a representatividade disso era a fartura. Então olha aí o significado. É. O que se representa na figura
que realmente, se você pegar as figuras gregas daquela época, tudo o que se chamava a atenção pela fartura era o corpo, o estereotipo, aquele, não é? A fantasia, as roupas, a elegância, tudo era um composto na realidade, né, Henrique? Isso. Então, ele vem nessa tradição, né, Sim. de ser gordo e tudo. Depois a gente teve um palhaço chamado Benjamin. A primeira figura do Rei Momo aqui no Brasil foi no Rio de Janeiro. Olha aí. E aí depois o Rei Momo passou a ser bonecos, Sim. mesmo, a representação de boneco. Mas só voltando um pouquinho, o palhaço, como você falou, foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. A primeira aparição do Rei Momo foi no Rio de Janeiro. E aí, por volta de 1950, já começam a aparecer os Rei Momos em figuras de jornalistas e pessoas que aconteciam dentro da sociedade de Olha alguma que forma. interessante, Marcos. Era. Tá vendo? Era escolhido. Aí o concurso vem aparecer bem depois. Aí ele vem para o Recife, que também era dessa forma. Não existia rei, era só rainha. E as rainhas eram jornalistas, eram as mulheres que se destacavam na sociedade pernambucana. E após abrir os concursos para a população poder participar, já que o nosso carnaval é democrático. Quer dizer, é uma maravilha, né? Fica um ato democrático, porque a representação é muito forte. Então, daqui a pouco a gente vai falar sobre Não Me Venha com o Seu Padrão. Poeta Antônio Pastic, faça uma declamação no Cantos e Versos agora. Pois é, pegando essa deixa aí Ah. do carnaval, não poderia deixar de falar do carnaval, estando ao lado dessa pessoa ilustre aqui, que é Henrique Marinho, que quem conhece de perto sabe o potencial que ele tem. Estou muito feliz de estar aqui, não só ao lado dele, ao lado de Buscapé também, que eu sou fã dele, e aqui meu grande mestre, nossa enciclopédia. Então, falando de carnaval, sai da minha frente que aí vem meu frevo, esse trem sem freio arrastando a massa. Pinta tua cara e entra na folia, que essa alegria explode e logo passa. Pois a quarta-feira chega de bobeira e acaba a zoeira deste folião. E a vassourinha varre o que ainda resta, quando o Recife, que estava em festa, dorme agora de exaustão. Mas para quem ama o carnaval, essa festa sem igual do meu Brasil trigueiro, sabe bem que é visceral. E que Recife é capital do carnaval em fevereiro. Sou brincante o ano inteiro, danço frevo, caboclinho e cavalo, maracatu de baque solto e virado, vivo assim essa cultura que eu amo. E se para alguns o carnaval é profano, para mim ele é sagrado. Tá aí, maravilha, poeta. Nerilson Buscapé. Oi, Tom. Nerilson Buscapé é aquele tipo de cantor, produtor, né? Showman. Porque Pronto, é o resumiu seguinte, bem, Showman. showman. E existe a figura, quando a gente fala a figura do repente, que você quando cria, e hoje a gente está em várias evoluções, tanto é que vem um rap paulista, que vem do repente nosso também, você tem um repente da viola, você tem um repente do pandeiro, você tem um repente da mesa de glosas, onde você coloca o mote e ali você... Eu acho que é um dos mais difíceis, na minha ignorância respondendo, eu acho que é um dos mais difíceis. E existe uma coisa maravilhosa, que é a mesa de glosas femininas, onde você coloca as poetisas e naquela colocação ali dá um tema e no tema... Agora, poeta, me diz uma coisa, na mesa de glosas, existe tempo estimado? Tempo estimado? Sim. Não. Não, né? Tá ali o mote... Dá o mote, agora o tempo que se dá, assim, dependendo da quantidade de participantes. Tem certo. mesa de glosa com 6 participantes, tem mesa de glosa com 7, com 4. É, né? Aí a gente vê a quantidade de moto, assim, não Qual pode foi que você, estipular assim, exatamente o tempo. Você que tem uma vasta experiência na poesia aí, qual foi a quantidade mínima que você já viu e a máxima? A mínima eu vi com 4 poetas. Inclusive eu apresentei uma mesa de glosa com 4 poetas. Certo. Edmilson Ferreira foi um deles. Olha que maravilha. Alan Salles também. Foi mesmo. Foi. Alan também fazia mesa de Alan glosa? Salles é um grande improvisador, um grande repentista. Maravilha. É. E o máximo? O máximo que eu tive condições teve prazer de ver também, que a gente teve, eu vi lá em Serra Talhada, em Itabira, que foi onde criaram, 12 participantes. Então Rapaz, são um 12 mote participantes, pra... cada participante inicia um mote. Então se são 4 participantes, vão ser 4 motes. São 12 motes, e eles têm que improvisar. Por exemplo, eu começo o mote, a improvisar o primeiro mote que você vai dizer, você sendo um apresentador. Eu faço o primeiro improviso, aí Tony Pastic já faz o segundo improviso em cima do mesmo mote.
Aí chega Henrique, passa por Henrique, vai até Buscapé. O segundo mote já não sou eu que vou improvisar. É na sequência. Na sequência. Quem vai começar o Rapaz. primeiro improviso. Eles começam de meio-dia, terminam depois do meio-dia. Porque são 12 fazendo 12 motes. Pois é. Aí a gente não pode estipular o tempo, porque tem gente que tem glosador que demora um pouquinho mais de tempo. Tem outros que parecem um metralhador. Já diz o verso de improviso, na hora. Então, Nerilson tem essa bagagem aí do repente. É uma coisa interessante que Nerilson faz, que quando eu falo na questão da improvisação, do que você pede para ele fazer, não só na questão do baião, como da vaquejada, do aboio, de tudo. Então, isso é coisa que não é fácil, não, você puxar pela cabeça assim. O improviso não é fácil. Não é fácil, né? Não é todo mundo que improvisa, não. É verdade. Poeta, lá na sua terra, em Caruaru. Também tem, né? Por exemplo, se eu disser assim, esse programa tão bom que sai daqui do litoral, passa o Agreste, vai para o sertão, nunca vi outro igual. Esse programa é arretado, é o berço, é a cama, é do poeta cultural. Olha para isso. Tá bom. Para o cara soltar na hora assim, rapaz, é meio difícil. Vou fazer o seguinte, eu vou a um breve intervalo com o Nerilson Buscapé cantando aqui com a gente e a gente volta já já. Agora é com o Nerilson aí. Vamos embora, poeta. Forró de pé de parede bem apertadinho, no escuro agarradinho tá do meu agrado. Chega a arrepia, eu e minha filha, cada um no seu quadrado. Forró de pé de parede bem apertadinho, no escuro agarradinho tá no meu agrado. Cheiro no congado que chega a arrepia, eu e minha filha, cada um no seu quadrado. Vem, vamos dançar uma parte, vem curtir a minha arte, desligue esse celular. Nesse seu balanço que eu me desmantelo, me agarrei lá bufado só pra vadiar. Nesse seu balanço que eu me desmantelo, me agarrei lá bufado só pra vadiar. Só pra variar, só pra chamegar. Quando chega a suadeira, é igual a coceira, começa, não quer parar. Só pra variar, só pra chamegar. Tu tá no meu no teu, eu e tu e eu tô querendo que tu tá. Forró de pé de parede, bem apertadinho, no escuro agarradinho, tá do meu agrado. Cheiro no combate, chega a arrepiar, eu e minha filha, cada um no seu quadrado. Forró de pé de parede bem apertadinho, no escuro agarradinho tá no meu agrado. Aí eu disse, saudade é sentir a brisa que a nossa infância soprou, reviver a chama ardente que a juventude queimou, pintar o quadro dos sonhos que a mão do tempo apagou. Se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. Os meninos do sertão já se faz homem. Sobrenome é questão de sua honra. Com 6 anos pirrar já monta touro brabo, boitatá e lobisomem. Se tem fome, come só pelo trabalho, não tem luxo, não carece de dinheiro, reconhece qualquer fruto pelo cheiro e da raspa do joá escova os dentes. Se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. Com 10 anos de idade, fui vaqueiro, timoneiro de rumo das boiadas. Fiz meus calos nos caibos da enxada, sol a sol, mês a mês, o ano inteiro. Fiz braseiro na sombra do oitão, de facão cacei no breu sem candeeiro, tresteju de roça, buraqueiro. Foi painho que ensinou assim pra gente, se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. Pega a cobra jararaca com a mão, vê um cão acuado pro tatu, brincar sambada de maracatu e apostar carreira com os irmãos. Quem primeiro chegar no ribeirão, já se avoa sem medo no flecheiro, mas já é tarde, temos que voltar ligeiro, senão manhã dá de cipó na gente. Se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. Vê carneiro dar pinote no terraço, carcará se achegando no terreiro, os borregos se amontoam já cabreiro,
ver vaqueiro derrubar um boi no braço, o beiju de farinha eu mesmo faço, beber água amarela de barreiro, do chapéu fazer um travesseiro e dormir cansado, mas contente. Se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. E ter um avô com 100 anos de carreiro que merece o respeito dos demais, que nos ensinou o trato com os animais e os cuidados essenciais de um cambiteiro, ser herdeiro das riquezas naturais, ter seus pais e irmãos como parceiros, uma infância sem escola e sem brinquedos e ter os dedos encaliçados para sempre. Mas se 1000 vezes eu nascesse novamente, nasceria no Nordeste brasileiro. Aí, maravilha, muito bem. Henrique Marinho, Rei Momo, ator, dançarino, não me venha com seu padrão. A ideia, como é que surge aí, Henrique? Bom, Não Me Venha Com Seu Padrão, ele é um grito, né, dessas vozes marginalizadas pela sociedade por serem fora do padrão. Então resolvi juntar alguns artistas ditos como fora do padrão por conta de suas diferenças, para a gente poder falar justamente sobre coisas pessoais mesmo, da vida real, não é nada fictício. Mas vamos contar um pouco de maneira lúdica, através de dança, através de canto, através de teatro. Iremos falar sobre idadismo, gordofobia, magrofobia, que é o novo termo agora, recentemente criado. Vamos falar também sobre as questões da homofobia e tantas outras questões sociais, que é muito importante falarmos sobre isso e que tem tudo a ver com a cultura popular, porque são histórias reais, são histórias de jovens que são da cultura popular, que tiveram vozes na cultura popular e que a cultura popular deu oportunidade de ter lugar de fala, de ser referência para outras pessoas também que passam pelo mesmo problema, e falarmos que a arte salva, a arte resgata, a arte cura e nos dá oportunidade. Eu acho interessante. São palestras que vocês fazem em colégios. Quais são os lugares que vocês fazem? Então, exatamente, iremos começar esse projeto porque é uma ideia antiga, na verdade, de 2019, quando eu fui rei em 2019, onde eu iria falar apenas da gordofobia por conta da minha linhagem de trabalho, que é modelo plus size e tudo mais, que ocupa espaço enquanto pessoas gordas. Enriqueceu o projeto, porque vocês falam de outros temas. Foi agregando, né, Henrique? Né? Foi agregando, né? É verdade. Já que o Não Me Venha Com Seu Padrão, porque eu tenho um rótulo, né, só para gordos, não poderia ser assim, dessa forma. Certo. Então, eu trouxe ao projeto Eduarda Lemos, que é uma trans, e a gente vai falar sobre essa questão que é muito importante na sociedade, nesse lugar de oportunidade, né? E vamos falar também sobre o idadismo, que é a questão do preconceito contra a pessoa idosa. Precisamos falar sobre isso. Precisamos falar também sobre a questão do capacitismo, que é o preconceito com a pessoa com deficiência, entre outros e outros assuntos, através de dança. Vamos ter palestra também com psicólogos dentro, porque vai ser uma roda de conversa além do espetáculo. De conversa, maravilha. Vamos ter também nutricionista, para falarmos sobre essa questão da pluralidade de corpos, entendeu? E vamos ter também pessoas e representantes de gerências, né, de secretarias, que são apoiadores dessas causas. Quando a gente fala sobre Não Me Venha Com Seu Padrão, na realidade eu acho que ao longo da discussão dessas 2 últimas décadas vem mais forte, né? E esse movimento cultural, ele abraça muito a causa, porque vamos para uma coisa que está sempre ao lado da gente. A questão da pessoa com deficiência em relação a cadeirantes. É muito sério isso, gente, é muito sério. Porque quando você vê a reportagem de uma pessoa, quando ela vai dizendo o que é uma coisa tão simples para uma pessoa, que isso também não tira a arte e a mobilidade dele, sendo que de um jeito dele próprio. Não é? Como a pessoa tem, o cadeirante, a pessoa com deficiência, tem o seu modo de se locomover. Mas, como o Henrique falou, ele vem sendo penalizado por uma questão estrutural. Recife, inclusive, é uma das cidades modelos que estão trabalhando em cima disso. Sinalização, calçadas, não é, Henrique? E o que eu achei interessante, Tony, é essa preocupação deles com a inclusão. Isso. Vocês precisam falar disso demais e vocês têm essa capacidade... Esse grito de resistência. Exatamente. Pastique tem uma coisa interessante, que foi no São João desse ano agora, uma quadrilha aqui em Recife, que tinha o cadeirante, a pessoa com deficiência,
fazendo a sua evolução. Achei Não interessante foi, demais. Pastor, qual foi a quadrilha? Foi a quadrilha junina Raio de Sol. Raio de Sol, né? Foi uma ideia de Leila Nascimento, Sim. né? Que a aceitação até mesmo entre a gente, assim, poxa, será que vai dar certo? Mas aí a gente tem um guerreiro, né, chamado Matheus, né, que dançou com Patrícia. Então eles dançaram no quadrado e dançaram de igual para igual, né? E eu acho que abriu uma porteira, né? Eu acho que a Raio de Sol, ela trouxe esse espaço aí, essa porteira que se abriu, para outras pessoas que amam quadrilha, que Sim. amam cultura, também poder participar. Por isso a importância desse projeto agora de Henrique Marinho, né? Que ele traz à tona tantas coisas que já existem, mas a gente fecha os olhos para não ver. Eu acho muito importante. Quando você fala de carnaval, quando você fala de Raimundo, a questão da evolução do frevo em ritmo, depois coloca aí uns trechos aí de Henrique, na evolução dele de frevo. Você vê que não é coisa fácil. Tem gente que, independente do estereotipo, como a gente fala, de corpo, consegue fazer o que ele faz. A questão da mobilidade não Da é problema mobilidade. para Henrique. Não é problema nenhum para Henrique aí, nessa questão, não é, Henrique? E são quantos dias trabalhando evolutivamente como um rei momo? Rapaz, não é brincadeira, não. Bom, a agenda do rei é um absurdo, assim, de bom. Certo. Porque eu gosto muito de fazer, quando me teve a oportunidade de ser rei. Eram de 15 a 20 eventos por dia. Olha quanto, Henrique. 15 a 20 eventos por dia. Olha para aí, Marcos. A gente Por começa dia. às 4 da Olha aí, manhã olha aí, ó. e termina Ó o de Henrique 1 ali. hora. Comenta onde foi aí. Vídeo é lá no Legendários, né, o programa do Marcos Mignon na Rede Record em São Paulo, onde participei do quadro Gordo Mais Leve do Brasil. Olha aí. Foi Tá bem vendo legal. você? Então, para quem tem pessoas com deficiência, para quem tem o idadismo, que era uma coisa que batia muito, não é, Marcos? Até hoje bate, né? Não, porque eu não estou trabalhando, porque ninguém abre as portas para uma pessoa que já está chegando os 60, já está vendo, e já está se revertendo isso. A gente ainda tem, olha aí, nós temos, olha o cadeirante ali, vê que maravilha. Esse é o Matheus, né, do É o qual Matheus, o é? Pacheco se referiu. Olha aí. E ele também está no meu projeto, vai fazer uma apresentação muito bonita com a gente também e falar muito sobre o capacitismo. Ele vai dar a palestra, ele vai dançar, vai contar a história dele e aí teremos também a representatividade das pessoas das secretarias, né, da pessoa da Secretaria de Deficiência. Aí você fala, é fácil? Não, meu amigo, porque quando você entra aí, você entra com a alegoria, a fantasia, você entra com o roteiro e com o tempo. Não é, Pastique? Isso. Então, assim, é independente. Você só tem um modo, você só tem um outro tipo, eu acredito assim, você só tem um outro tipo de se projetar diante de uma apresentação. Foi o que aconteceu lá? Foi isso? Na Raio de Sol? Exatamente. Não é? Exatamente. Foi uma ousadia. Uma ousadia, né? Da Raio de Sol, mas uma ousadia muito gratificante. Deu muito certo, né? Olha Acho aí. Melhor do que a gente esperava. Quebrou um paradigma. Quebrou o A paradigma. Raio de Sol é um sucesso. A né? Raio de Sol é um sucesso. Então, tá de parabéns Beijo aí. para todas as quadrilhas, mas a minha quadrilha é a Raio de Sol. Parabéns aí para a Raio de Sol por quebrar esse paradigma aí, mostrar para a sociedade pernambucana, para a sociedade brasileira, que você é o que você quer ser. Na grande realidade, a ideia não é essa, Henrique? Essa é a grande Não é ideia. verdade? Isso mesmo. Coloca aí um evento aí do Forró do Oliveira, que vai acontecer lá no Caldíssimo, lá no Em Boa Viagem, dia 22. Olha aí, Forró do Oliveira, dia 22 de setembro. Time de primeira aí, né? Nerilson Buscapé, são 15 anos de forró, com o nosso querido mestre aí, Chico Botelho, nosso querido sanfoneiro Genildo Souza, Aécio dos Oito Baixos. Aécio dos Oito Baixos é o irmão de Arlindo dos Oito Baixos, figura maravilhosa também. Nossa querida Bárbara Aires, né, filha dessa grande cantora da Black Music, Dilza Aires. E o nosso querido Jesuíno de Araripina, abrilhantando, começando a programação lá. E esse sanfoneiro aí, quem é? É Genildo Souza. Sábado agora, em setembro, às 7 horas da noite, é uma sexta-feira, esse grande encontro lá em Boa Viagem, fica na Visconde de Jequitinhonha. Não é? Você não pode perder. Você entra nas redes sociais lá do Caldíssimo, você vai ver, e nas redes sociais lá do Nerilson Buscapé. Nerilson, 15 anos de forró, meu velho, então tem muita coisa aí, né, para falar, né? Tony, graças a Deus, são 15 anos de história dentro da música, da comunicação, da amizade. Eu estava ouvindo Henrique aqui e ele falou uma coisa muito certa, que
a cultura popular ela tem um engajamento em incluir as pessoas, né, na comunicação, verdade. levar as pessoas. E eu sou uma pessoa dessa, eu sou uma pessoa lá da roça, de Caruaru, do sítio, e foi a música, graças à música popular, o jeito popular, essa música nossa, que é bem nossa, o ritmo, a melodia, a poesia, o recado que a gente passa para as pessoas. E é por isso que eu estou aqui hoje no programa Cantos e Versos, ao lado de pessoas tão importantes. Henrique, não conhecia pessoalmente, o poeta, nosso querido Marcos Passos, e você levando essa coisa bonita todos os finais de semana, que é divulgar os nossos artistas. A presença do forró, a presença do ritmo genuinamente nordestino, eu quero deixar aqui meu abraço a essa equipe maravilhosa. Eu tive lá na Rádio Cultura, em Caruaru, e fiz uma visita maravilhosa lá, não é? E a gente pôde ver toda a questão da estrutura, né? A estrutura, Antônio. Eu quero mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço para Erlo Calvacante, que é um responsável com Euclides Faria. Euclides Faria é irmão do saudoso Agenor Farias, tem 80 anos. Olha aí. Ele tem 60 anos de rádio cultura. Olha aí. Então, assim, é um jovem, né? Muito legal o programa. Mandar um abraço para o professor Jário. Marco Lopes, que é um grande incentivador. Bacamarteiro. Lá da Ana Lúcia, rapaz. Sim. Cantinho da Lúcia, lá em Dianópolis. É o lugar quando você chega, no mínimo tem uns 50 artistas lá. É verdade. Poetas, músicos, os cantadores. É Ainda festa, existe isso, sabia, poeta? Lá em Eu Caruaru. preciso conhecer esse lugar, viu? É. E- No dia que a gente estava passando lá, estava lá a filha de Dominguinhos, Liv Moraes. Liv Moraes. Estava Herbert Lucena, que tinha acabado de chegar da Europa grande com um Herbert. trabalho maravilhoso. Rapaz, tinha uma pluralidade. Cacá Cantarelli, Cacá Cantarelli. Renilda Cardoso, Coronel Cornélio. Rapaz, não é muita brincadeira gente não. É boa. um cantinho lá que, quando o pessoal está em trânsito, fim de feira passou por lá, quando o pessoal está em trânsito, tem que passar no cantinho da Lúcia bom, lá. não, o Cantinho da Lúcia é Tio da maravilhoso. Lúcia, né? E mandar um abraço também para o nosso querido Euclides Paiva, que eu nunca vi o cara mais jovem da cultura que nem Euclides Paiva, né? Seu Euclides, maior- o cabo aqui, Euclides. um dos maiores sanfoneiros de Bonito. tem 4 sanfonas e 18 baixos. Um abraço, Euclides Paiva. Um abraço Um dia, pra se ele. Deus quiser, o senhor aprende a tocar. Olha, ele como sanfoneiro é um grande incentivador. É verdade, Né? é verdade. Ele motiva. O rei do É o pão. grande bacamarteiro, né? Agora, puxa uma música aí. Vamos com o Nerilson Buscapé para você curtir o bom do forró aí. 15 anos de forró aí para você. Mandar aí. um beijo pra minha Caruaru linda, seu Sebastião, dona Irene, que eu tenho que lembrar desse pessoal. E um beijo verdade. pra filha, É verdade. né? E tá vindo aí o futuro sanfoneiro com o Nélio Buscabé, Pedro, Gabriel, meu filho, e João Vinícius vai vir na Zabum, vai ser um trio. Olha aí, vamos embora. Eita. Não joguei buzzi nem tarô, meus amor, nem combinei nada com Santo Antônio. No teu olhar, quando olhei, me apaixonei, meus amor, nem precisou do santo matrimônio. Não joguei buzzi nem tarô, meus amor, nem combinei nada com Santo Antônio. No teu olhar, quando olhei, me apaixonei, meus amor, nem precisou do santo matrimônio. Foi só botar mel na lua pra o amor vir depois. Não deu pra esperar o tempo que o tempo esperou por nós dois. Foi só botar mel na lua pra o amor vir depois. Não deu pra esperar o tempo que o tempo esperou por nós dois. E bota o mel e tira o mel, que nem abelha na flor. Toda noite no meu quarto não falta lua de amor. E bota o mel e tira o mel, que nem abelha na flor. Toda noite no meu quarto não falta lua de amor.
falta lua de amor. E tiro mel e boto mel, que nem abelha na flor. Toda noite no meu quarto não falta lua de amor. Não falta lua de amor. Rosa flor. Aí, maravilha, muito bem. 15 anos de forró, mas acho muito interessante quando a gente fala isso, e o porquê eu estou falando sobre a visita lá na Rádio Cultura, é justamente a questão da herança que a gente tem do forró de rádio em sítio no interior. Não é? Aquele forró da madrugada e o forró de início de noite. De noite. Que era uma coisa padrão, né? Era. Lá no sertão do Pajeú era assim, não é? Henrique já é Todos um os cabra sertões assim. urbano. Ainda, né? Pastica é um cabra urbano. Eu sou um cabra urbano, você é um cabra do agreste. E não é essa a figura da festa, música. Né? 65 anos da Rádio Cultura. É. E 62 anos, não me engano, é mais na faixa de 60 anos, do programa A Feira de Caruaru, que era apresentado, né? Olha aí, eu vou um breve intervalo e volto já. Fica aí. Tony. Oxi, botei! E a luzinha que essa nota tá certinha. Forró quadrado, feito caixa de dominó. Ui! Cadê o caco de Cacá torra café? Cadê o caco lá da casa de Cacá? Cadê o caco que Cacá vive caçando? Cadê o caco Caetano carrega o caco pra cá? Cadê o caco de Cacá torra café? Cadê o caco lá da casa de Cacá? Cadê o caco que Cacá vive caçando? Cadê o caco Caetano carrega o caco pra cá? Cacá contou que o caco que comia com certeza carecia com sede com barro cru. Caiu, quebrou, cadê o caco? Coitado, cruzquedo, foi costurado com couro de cururu. Quem compra caco carece ter consciência, conhecer bem a ciência que caco de catimbó. Cheio de cachaça, cambaleia, cais quebrado, cruzquedo, foi costurado nos cofinhos do cafundó. Cheio de cachaça, cambaleia, cais quebrado, cruzquedo, foi costurado nos cofinhos do cafundó. Enquanto o caco tem caquinha, tem caqueira, cafetina, cafeteira, cuscuz com cabidela. Cacá, vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela. Cacá, vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela. Ave Maria, é de dar nó na língua, esse pouco de cacau. Chico até sabia. Cadê o caco de Cacá torra café? Cadê o caco lá da casa de Cacá? Cadê o caco que Cacá vive caçando? Cadê o caco Caetano carrega o caco pra cá? Cadê o caco de Cacá torra café? Cadê o caco lá da casa de Cacá? Cadê o caco que Cacá vive caçando? Cadê o caco Caetano carrega o caco pra cá? Cacá contou que o caco que comia com certeza carecia com cerco com barro cru. Caiu, quebrou, cadê o caco? Coitado, cruzquedo, foi costurado com couro de cururu. Quem compra carro carece ter consciência, conhecer bem a ciência que caco de cafundó. Cheio de cachaça, cambaleia, cais quebrado, cruzquedo, foi costurado nos cofinhos do cafundó. Cheio de cachaça, cambaleia, cais quebrado, cruzquedo, foi costurado nos cofinhos do cafundó. Um tanto caco, tem caqui, tem caqueira, cafetina, cafeteira, cuscuz com cabidela. Cacá, vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela. Cacá, vem cá, cuida de casar comigo, tô carente no castigo, careço de uma costela. Ô, John, Cacá da gota é essa? Ô, Júnior, Ave Maria, inventa mais isso não. Piscado na língua. Aí, maravilha. Ô, O Tony. caco de Cacá. Diz aí, poeta. Tony, eu me lembrei, eu vi eles cantando o caco de Cacá, torrar café. Eu me lembrei de uma poesia de Zé Alves Sobrinho. Diga aí. Ele diz assim, mais ou menos, Brasil do caracachá, do quengo, do cacareco, do fole, do reco-reco, do pandeiro, do ganzá, do taró, do maracá, novena renovação,
da fogueira do balão, zabumba, batuque, coco. Esse é o Brasil de Caboclo, de Mãe Preta e Pai João e de Nerilson Buscapé. Aê, maravilha. Tô nisso, Então, né? a referência que a gente tinha de forró, geralmente era o forró da madrugada e o forró do final de tarde. Final de tarde. A gente em Caruaru, eu nasci ouvindo Ivan Bulhões, Agenor Farias, Lídio Calvacante, que era o pai do apresentador atual. Só uma da curiosidade, Feira de Nerilson. Caruaru. Tu começaste a fazer música com quantos anos, mais ou menos? Olha, assim, Adolescente. 5, 6 anos de idade eu já fazia algumas coisas, mas Já tinha? essa ideia. Eu sonhava eu brincava comigo, eu entrevistava eu mesmo, o garoto lá. E ele é feito acisão, viu? Só tem mais ou menos 700 músicas. É, né? mas já tô com o pendrive aqui, Mas tá tudo pronto. a gente deixa preparado, né? E eu tava nem sabia, na verdade, antes de eu vir para cá, para o programa, eu tava preparando e eu vi o pendrive e vou escutar. E quando música, rapaz, que eu nem lembrava mais. 700 músicas, tu não Porque sabia desde disso? garoto que a gente sai fazendo, Júnior Vieira, quando eu conheci o nosso querido Júnior Vieira, eu mandar um abraço para ele, para nosso querido, que essa música é dele, o Caco de Cacá, e Manuel do Rojão. Quando me viu com violão, cantando música romântica e tal, rapaz, quando fui cantar, eu disse, rapaz, tu é forrozeiro, rapaz, tu é um Jacques, tu é um Jacinto, tu é um Azulão, tu é um É uma mistura, é uma mistura. Forró sincopado, me explica aí, Sincopado. para o Olha, telespectador. assim, tem coisa assim, ninguém ensina poesia a ninguém. É verdade. Ensina a métrica, tal, mas a poesia ninguém ensina, isso Exatamente. é da pessoa. Não dá para ensinar. Como o sincopado é como que o cara seja um poeta. Ninguém aprende. Você tem de você, agora você vai aperfeiçoando. Cada Certo. dia você vai ensinar e vai melhorando. Não tem essa coisa, não, vamos aprender o sincopado. Não tem. Aquilo é um improviso. Por exemplo, eu canto aqui de uma forma sincopada. Eu vou cantar um coco sincopado de banda que nem de lado. Vou ver se a minha língua dá. A minha língua nesse coco não bambeia. Se o coco é sincopado é o tempo. Para você não. Então, essa coisa. Você tem de você. Às vezes, quando eu vou para um estúdio, aí Nilton, um abraço para Nilton Avancini, Carlinho Pompom lá em Caruaru, eles acham engraçado que havia uma música que não cabe você sincopar, mas o vício. Sim. Aí você, sem querer, você vai se sincopando. Essa música não vai ficar legal, estou sincopando. Não é que eu queira fazer isso, é o vício. Por eu cantar muitas vezes pequeno, eu chegava nas feiras, lá em Brejo de Amadeus, tinha um embolador de coco e eu queria estar ali no meio para cantar um versinho também, essas coisas. Então, Uma coisa interessante que você falou agora, e aí quando a gente fala do sincopado, aí você remeteu ao estúdio, uma coisa interessante, que a gente tem um grande amigo, chama-se Luizinho de Serra. Luizinho de Serra é aquele forrozeiro que eu Tá sempre aprendendo falo... a tocar, né? Luizito? Não é aquele que tá aprendendo a tocar. Ele tem Sabe muita uma coisa, coisinha? e uma das coisas que eu acho Abração pra tu, poeta. que Dominguinhos fazia muito isso, dominava muito bem, era justamente que Dominguinhos era um sanfoneiro de improviso em cima da melodia que ele ia trabalhar no estúdio. Então era uma coisa maravilhosa. E Luizinho, certa vez, nós estávamos gravando com o Luizinho, e em cima, acho que foi Feira de Mangaia, o Luizinho entrou com o improviso. Quando ele entra no improviso e volta para a letra, aí um dos diretores que estava com a gente no estúdio disse, rapaz, repita, esse rapaz é na hora. É na hora. O dom do improviso, em cima da melodia, é naquele momento. Lembrando que essa música do arranjo foi Luizinho, me deu a honra, até brinco. Luizinho de Serra e Chico Botelho, que sempre produz minhas músicas junto comigo. E Lua de Amor, não joguei buzina, aquele arranjo lindo que é Luizinho também, sério. Luizinho tem uma participação muito viva no meu trabalho, na minha música. Cicinho do acordeão e tantos outros artistas. Manuelzinho do acordeão, tive o prazer de estar no Boteco do Tião e ele não lembrava uma música que eu fiz, Lamaçal, que foi regravado por Cacá, por Caroline e Maciel também. Essa música, Lamaçal, também está na biblioteca do Cabo Santo Agostinho como no meio ambiente. Olha aí. Falou Lamaçal. Eu gravei essa música para um festival e acabou ela não indo para o festival, mas serviu para a escola pública. Isso também me honra muito, né? Claro. Escrever as coisas assim. É uma arte Uma educacional. pergunta aqui para Buscapé, porque a gente da área de poesia, às vezes não tem lugar, não tem hora, né? Vem aquela inspiração e a gente fala. Eu estava com o Buscapé, Tony estava comigo, a gente estava na Serra dos Cavalos, em Caruaru, Sim. não é isso? Quando em meio ali à floresta, ele começou a fazer uma música ali e não anotou. Então muitas coisas você já deve ter perdido, né?
de não ter anotado, mas a pergunta é, qual foi o lugar mais inusitado que você fez uma música? O lugar mais inusitado que eu fiz. Rapaz, Mais improvável, assim. Rapaz, eu costumo. Eu lembro de uma música que eu fiz, que eu cheguei a gravar, que se chama São Francisco, Vossa Majestade. E engraçado que eu fiz a música para o Rio São Francisco, quem for lá no YouTube vai encontrar. E não tem nada a ver do lugar que eu tava. Não tem nada a ver. Não, o cara na praia. É. Numa que chama-se. Lá chama a proa. Como é? Lá, a croa, é proa, não sei. Que você tá daqui e vai lá uns 5 quilômetros, lá é areia, não sei mais. Sim, Então, sim. não tinha nada a ver. Era mais por falar de Gaiaú, de lagosta, de camarão, do que falar do Rio São Francisco. E de eu olhando para o mar, essa coisa linda, e eu lembrando do Rio São Francisco, que é um mar sertanejo, um mar de água doce, um milagre. Aquilo é a mão de Deus estirada naquele sertão. É verdade. Então, assim, eu me inspirei a fazer essa música, quem quiser ir vai lá no YouTube vai ver. Essa música é minha e do Dr. Luiz Pereira, que eu fiz uma parte e ele fez a outra. Olha aí. É. Essa aí. Olha aí. Sem suas águas, seu Chico, não existia plantação. Mesmo com a ingratidão, o Senhor não deixa de servir. A vida, a esperança, enquanto o Senhor existir. Olha aí, que maravilha. Linda. Então, assim, são essas coisas, Tony, que, como o poeta falou, a música, o verso a gente faz, né, Marcos? Né, Tony? O verso a gente faz. Quando parte para a música, tem uns detalhes, que tem palavras que a gente tira, para encaixar dentro da linha É o arranjo, música, né? dentro da harmonia da música. E a poesia, como ele diz assim, eu não sou aquele poeta, eita, mas eu sou um cara que inventa o verso, crio, uma vez dá certo, quando dá errado eu tento acertar, fica pior, mas eu desisto não. Né? Eita lá. E eu gosto, eu para ajudar, eu nasci ouvindo Vambulhões, Agenor Farias, Lídio Calvacante, depois o Coronel Caruá, e escutando os melhores. Cheguei lá em Caruaru, já acompanhei Coronel Caruá. Os melhores, que é Genival Lacerda. Genival Lacerda, para mim, sempre foi um professor, seguindo esses outros tudinho. O Rei do Bairro, ninguém nem se fala, que ali foi indiscutível. Eram cruciais na programação Agora, da Jade no meu nordestina. ponto de vista, com todo respeito a todos os artistas, foram 2 artistas nordestinos que deixaram uma identidade própria. Um foi Luiz Gonzaga e o outro foi Genival Lacerda. Esses dois. Isso para mim foi... Henrique Marinho, Plus Size Oficial, by Renata Asas. Fala um pouco dessa história aí. Mister. É isso aqui é uma faixa de Mister Recife Plus Size Oficial, que eu ganhei em 2017. Na verdade foi uma aclamação, foi sem concurso, foi por essa minha história que eu tenho dentro da De representatividade luta, de gorda. resistência, Isso, de mostrar a capacidade que a pessoa tem, independente do estereotipo, né? isso, verdade. E aí por isso eu ganhei essa faixa, veio de São Paulo pra cá, dessa representante. Maravilha. E aí sou o representante do Homem Gordo aqui em Recife. O dia a dia de Henrique Marinho, como já que a gente... A preparação, todo mundo sabe que, principalmente quando a pessoa chega depois de 50, como é difícil você poder ter a questão da mobilidade, né, Darius? Aí, o que acontece? Para você ter uma preparação, eu não vou falar nem carnavalesca, porque você está o tempo todo, o ano todo, agora você está com uma peça maravilhosa que eu vi, foi até feito lá na pracinha de Boa Viagem. Na pracinha você fez uma apresentação aberta lá, que é a Caixa Mágica, não é? Então, como é o dia a dia para você se preparar na questão física, que não é brincadeira. Porque quando a gente fala de um artista da cultura popular, Marcos, é diferente você estar no estúdio com um pisozinho organizado. Porque quando você vai fazer a sua apresentação de rua, o artista não sabe o que é que vai receber ali. Então, às vezes, você está num piso que tem um buraco, né? Isso é um perigo para um artista que trabalha com evolução de corpo. Tá aí as imagens de Henrique, que você trabalha com a questão de corpo, independente de peso. Isso. Não é verdade, Henrique? Verdade. Eu acho que como é que funciona? Realmente, a pessoa tem que estar centrada, tem que estar sempre em evolução na questão de corpo, ou tanto faz? Você tem pique para a coisa? Então, a dança me trouxe uma consciência corporal muito grande. Certo. Então, eu sou muito acostumado com esse meu universo aqui que carrego, né?
Então a dança ela traz isso para qualquer pessoa. Certo. Qualquer pessoa que se matricular em aula de dança, a dança ela faz você ter uma consciência corporal muito grande de si mesmo. Olha E aí. isso ajuda muito a gente na atividade diária. É, porque são passos de sua apresentação, né? Isso, A verdade. dança, a evolução, o texto, Isso. não é? Então, tudo engloba, é um processo, E né? conhecer o corpo é Concorda, importante Patrick, pra isso. com o Henrique Marinho? Exatamente. Você que é ator também, que também se apresenta como cultura popular, você que faz parte aí do Grupo Fuzuê também. Pois é, em 2015, né, a gente se juntou para fazer o Grupo Fuzuê de Dança. E se apresentar na rua, pra gente, eu acho muito melhor do que em teatro. Com certeza. Como o Tony disse, é muita a surpresa. performance é totalmente diferente. A gente se apresenta Mais rica, na né? Pracinha de Boa Viagem, né? A gente se apresentou agora na Pracinha de Boa Viagem, né? Pelo projeto Pracinha Cultural. Olha que maravilha. Pessoal do turismo, né? E chove, molha e a gente dança no molhado. As meninas e os meninos têm que ter muito cuidado para não escorregar. verdade. E acontece muita coisa inusitada, é cachorro, é bebo, a gente falando de cultura, o bebo fala, é mentira. A gente Tem de tudo. Tem de tudo e a gente tem que ter esse improviso. Agora, o improviso, tá, Nerilson, para me corrigir, se esse meu pensamento está correto, o improviso, ele é verdadeiro quando você tem conteúdo. Eu improviso com o que eu já tenho, eu improviso com o que eu já sei. Entendi. Então, essa vivência que a gente tem, né, cultural, pode parecer o que for, a gente bota no espetáculo. A gente brinca. Agora, você falou uma coisa interessante sobre essa questão, porque eu me lembro de um São João que eu estava apresentando no Pátio de São Pedro, e você tem que obedecer a programação. A programação. Independente. Meu amigo, chovia, era raio, era relâmpago, a banda no palco e um bebinho olhando lá embaixo, perguntando que hora Luiz Gonzaga vinha, rapaz. Pior foi Não ele. existe um negócio Olha, desse. E eu tava declamando uma vez lá no Pátio de São Pedro, Sim. no São João, eu dizendo poesia, chegou um bebê e falou, toca forró aí, rapaz. Aconteceu isso comigo em Abidoral. Um abraço pro Abidoral. Bedoral, um abraço aí. Abidoral. meu amigo Abidoral. A gente foi fazer um show lá em uma vila, rapaz, que era o município do Cabo. Mas resumindo. E eu era o último artista, né? E aí a tonteneita, né? Eles buscam perto. Vila de Nazaré, foi? Vila Nazaré. Daqui a pouco, né? Eles tava. buscam perto. Daqui a pouco, né? Eles buscam perto. Isso, pô, vai embora. Aí o que acontece? Eu cantando e um bebinho lá de uma. Vai, meu irmão, canta, deixa eu ter uma conversa. Aí eu disse, rapaz, eu saí tão cedo, fiquei aqui esperando para dar um show arretado e o povo saiu. Assim, uma coisa assim. Eu fiz assim. Eu me saí tão cedo, logo cedo me preparando para dar um show arretado, o povo aqui escutando. Enquanto eu me preparo, um bebo me aperreando. E o cara tava naquele negócio. Isso aí, também só cantei uma música também. Desse jeito também. Fala, poeta. Não, eu queria a continuidade da palavra de Henrique Henrique Marinho. Vossa Majestade. Então, falando sobre a dança, eu acredito muito que a dança liberta muito a gente, entendeu? E nos dá consciência corporal para a gente poder executar todos os passos. Então não tem idade, não tem porte físico. Você não pode tem sobre ser isso. portador de deficiência, que a Isso, gente tem um exatamente. exemplo maravilhoso da Raio de Sol, que fez agora esse São João, não é? E essa junção que você tem que sair dos gradis, das cadeiras e dizer, eu sou capaz de fazer. Eu tenho uma pergunta, Não é? Henrique. Você dá aula também de dança Eu dei muitas aulas em escolas. Maravilha, nas muito bem. escolas, né? O Cantos e Versos teve a honra de receber aqui o nosso poeta urbano, Antônio Pacheco. Obrigado, poeta, pela presença. Bom demais ter você com a gente aqui. Eu que viu? agradeço, é sempre um prazer estar aqui no Cantos e Versos. Nosso querido eterno Rei Momo, não é? Porque quem foi rei nunca perde Nunca a perde a majestade. majestade, é. Outros Exatamente. substituíram, mas aí ainda foi em duplicidade, né? Nosso eterno Rei Momo, Henrique Marinho. Obrigado, Henrique. Parabéns por esse fato de você querer mostrar que pode ser resiliente. Tem que sim que mostrar, tem que dar a volta por cima, dizer eu sou capaz de fazer, eu quero fazer e que seja feito, né, Henrique? E tudo isso é para mostrar que nós podemos tudo. E o espaço não é só meu, é um espaço amplo para todo mundo. E dizer que a cultura popular ela é agregadora, ela salva, ela resgata. Então, deem mais valor à nossa cultura popular pernambucana, porque salva muitas vidas, principalmente de jovens periféricos como verdade. nós. Obrigado. A nossa cultura pesada realmente vem da periferia. Nerilson Buscapé, 15 anos de forró. Obrigado, poeta, pela sua presença. Forró até o dia 22, lá no Caldíssimo.
E é importantíssimo você escutar isso. Vá lá. Dia 22 aqui em Recife, Nerilson Buscapé, lá no Escutíssimo. restaurante Caldíssimo, lá na Visconde de Jequitinhonha, em Boa Viagem. Mas vá mesmo, que eu tô Olha lá aí. doidinho pra cantar forró pra vocês. Poeta, mais uma, né? Mais uma. Eu também vou pra lá, viu? Vamos Assistir embora. você seus 15 anos de forró. E quando me quiser, tiver um programa de alta oportunidade, pode chamar que eu venho. Eu sei onde é, tudo aqui. Um abraço a todos aí. Obrigado pela audiência. Até a próxima.